Nós já conversamos sobre várias modalidades da educação na nossa matriz de Lei, Diretriz e Base da Educação Nacional. E você já conhece a educação profissional e tecnológica e a educação de jovens e adultos. Chegou a hora de conhecer duas modalidades em uma única aula. É isso mesmo, eu até acho que elas podiam estar juntas, mas eu não tenho que questionar o que está escrito na lei. O que eu acho, pouquíssimo importa, mas no texto da lei vão dizer que são duas modalidades separadas. A educação especial e também a educação bilíngue de surdos. Esse é o assunto da nossa videoaula. Vamos passear então pelos artigos de número 58, 59, 59A, 60, 60A e 60B. Pode parecer pouco de 58 a 60, né? Mas é muito artigo e muita informação. Então peço a você que esteja atento e não perca nenhuma informação, já que a educação especial é a modalidade que mais cai nas provas de concurso. Você vem comigo? Vamos lá então, de olho na tela. Galerinha, começamos aqui pelo capítulo 5 da educação especial. Já vou anotar aqui algumas coisinhas, né? Então só lembrando, ela é modalidade. Diferente das demais, ela é transversal. Transversal a todos os níveis, etapas e demais modalidades, tá bom? Então, transversal a todos os níveis, etapas e demais modalidades. Vamos ver o conceito dela. O artigo 58, no seu caput, ele traz o seu conceito. Vamos lá, então. Entende-se por educação especial para os efeitos desta lei? Aí ele começa. A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos. Aí ele coloca o público-alvo, educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e ainda os alta habilidades e superdotação. Esse texto é um texto atualizado para que a gente possa entender um pouco mais sobre quem é o público-alvo. Antes de 2013, ele falava os portadores de deficiência, alunos com necessidades educacionais especiais. Então hoje ele altera o texto, deixando esse texto em caráter mais inclusivo. Essa é a característica, fechado? Vamos então conversar sobre os desdobramentos deste conceito. Aqui, gente, ele vai dizer que quando necessário vai haver um serviço de apoio especializado. O que ele está tratando aqui é o AEE, tá, gente? Na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Então, sempre que houver alunos que necessitem de atendimento especial, na escola já deve existir este serviço de apoio especializado. O educando, e aqui é uma exceção 2, tá, gente? Vamos lá, o parágrafo 2º é uma exceção. O atendimento educacional será feito em classe, escola ou serviço especializado, sempre que, em função das condições do aluno, então é isso aqui que é o disciplinador, as condições do aluno, não seja possível garantir ali a sua integração na classe comum. Regra é que os alunos estejam nas classes regulares, da escola regular. Mas segundo a sua condição, se ele tiver uma condição específica, ele não poder ser integrado, ele pode então estar em uma classe, uma escola ou um serviço especializado. Aqui mora a ideia substitutiva da educação regular. Cuidado, tá bom? Essa é a exceção. A regra é que todos estejam dentro da escola regular e não fora dela. E aí, no artigo 3º, ele fala do início da educação especial. A oferta da educação especial tem início na educação infantil, então logo é aos 0 anos. E se estende por toda a vida, ao longo da vida, observando o que dispõe os nossos normativos. Então, vamos seguir em frente. Vamos falar do artigo de número 59, que trata aqui daquilo que o poder público vai precisar garantir para as nossas escolas, para atender os nossos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, superdotados e altas habilidades. Vamos lá! Devo garantir as adequações necessárias. Como assim, professor Carlinhos? Currículos, métodos, técnicas, recursos e organizações específicas. Então aqui eu falo das adequações necessárias para que os nossos estudantes possam ter acesso ao currículo, a tal da acessibilidade curricular. Então essa é a primeira característica. Depois, ele fala de dois institutos que os estudantes com deficiência podem ter. A terminalidade específica ou ainda a aceleração de estudos para concluir em menor tempo. Quem é que vai ter a terminalidade específica?
especialmente, a lei não vai dizer de maneira pontual, mas aqui especialmente ele está falando da deficiência mental ou deficiência intelectual. É aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. E aí lembrem-se, é só o ensino fundamental, em virtude da sua deficiência. E ainda, eu posso ter a aceleração de estudos para concluir em menor tempo o programa escolar. Para quem? Aí ele vai dizer, isso aqui é para os superdotados. Esses poderão concluir em menor tempo caso tenham as habilidades de enriquecimento curricular, caso dos superdotados. Seguindo em frente, professores também o poder público deve garantir. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para o atendimento educacional especializado. Como assim, professor Carlinhos? Vai ter 2 tipos de professores, gente, na educação especial. Quais são os 2 tipos de professores? O especialista para o AEE e ainda vou ter professores capacitados para o quê? Para o ensino regular. Essa é a característica, tá bom? 2 tipos de professores. Aquele que está no AE é um professor especialista e aquele que está na sala de aula regular é o professor capacitado, que é o caso da grande maioria dos profissionais da educação, né, gente? Então, é bem tranquilo. Vamos seguir em frente porque eu ainda tenho a educação especial para o trabalho. A educação especial para o trabalho, ela tem uma característica. Como, professor Carlinhos? Eu vou ter que adequar a educação, inclusive, para aqueles alunos que são tidos como pouco capazes para serem inseridos dentro do mercado competitivo. Então, vamos lá. Visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, essa educação para o trabalho inclui condições adequadas para aqueles que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais e afins, bem como para aqueles que apresentam habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual e psicomotora. E, por fim, acesso igualitário aos benefícios que todos os outros alunos sem deficiência possuem, que são os programas suplementares adequados aí ao seu nível de ensino. Então, isso aqui são ações que devem ser garantidas pelo poder público para a educação especial. E aí chegamos ao 59A, que foi incluído em 2015, tá? E trata do cadastro nacional, já que é uma atribuição da União, é um cadastro nacional, dos alunos altas habilidades e superdotação. Esse cadastro nacional vai facilitar a identificação e o atendimento destes nossos alunos e vai garantir para eles pesquisas próprias que ajudem a desenvolver a capacidade deles, desenvolvê-los cada vez mais aí nas suas habilidades. Então, o poder público deve instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados tanto na educação básica quanto na educação superior, a fim de fomentar. Fomentar é o quê, professor Carlinhos? É potencializar, tá bom? Fomentar é uma ajuda com mais força, tá? A execução de políticas públicas destinadas ao pleno desenvolvimento das potencialidades deste aluno. Por exemplo, vou fazer um projeto de pesquisa em robótica. Projeto de pesquisa em robótica. Aí eu vou lá, busco nesse cadastro nacional algum aluno que tenha superdotação para aquela programação. Aí eu faço o convite para aquele aluno participar deste programa de pesquisa e aí eu vou evoluir mais no meu programa e o aluno com o seu conhecimento. Essa é a grande ideia, tá bom? Como isso vai funcionar? Ainda precisa de regulamento e é a União que deve definir como isso vai acontecer, tá bom? A identificação precoce dos alunos com altas habilidades de superdotação, os critérios, os procedimentos para a inclusão dos alunos nesse cadastro, as entidades responsáveis pelo cadastramento, o acesso aos dados do cadastramento, as políticas de desenvolvimento e potencialidades do aluno, todos vão ser depois regulamentados e é atribuição da União fazê-lo, mas ainda não o fez. Tá bom? Chegamos ao 60, que é o último artigo da educação especial, tá? Os órgãos normativos do sistema de ensino vão estabelecer critérios para instituições privadas receberem recurso público para atender os nossos alunos com deficiência. Só que elas devem ser sem fins lucrativos, especializadas e ainda com atuação exclusiva em educação especial.
para garantir apoio técnico e financeiro do poder público. Então, o poder público pode investir recursos nessas instituições, mas tem alguns critérios. Então, sem fins lucrativos, tem que ser especializada, tem que atuar exclusivamente com educação especial, e aí a gente garante esse aporte técnico, e com isso a gente também cobra execução de algumas atividades, beleza? Então, o poder público vai adotar como alternativa preferencial a ampliação do atendimento dos nossos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, superdotados ou altas habilidades, na própria rede pública regular de ensino, independente dessas que estamos aqui a tratar, das privadas. Ah, professor Carlinhos, mas tem que investir na privada também para poder ter melhor desenvolvimento. Não, a ideia é investir na pública. Vamos consolidar todo o conhecimento sobre educação especial? Vamos lá então, ó. Educação especial. Primeira característica, vamos listá-la aqui agora. Ó, modalidade transversal ao quê? A todos os níveis, etapas e as demais modalidades. Esta modalidade tem um público-alvo específico. Quem é esse público-alvo, professor Carlinhos? Os estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e ainda o altas habilidades ou superdotação. Fechado? Esse é o público-alvo da educação especial. Vamos seguir em frente aqui, ó. O atendimento. Onde que ele deve acontecer? Preferencial. Mente aonde? Na rede regular. Salvo as condições do aluno. Salvo o quê? Condições deste estudante. Aí ele pode estar em escola especial, ele pode estar em classe especial, ele pode estar em diversos outros espaços. Beleza? Essa educação especial tem seu início na educação infantil e vai ao infinito. Onde houver educação, haverá a educação especial. Então ela começa aos 0 anos e vai ao longo da vida. Beleza? Essa educação especial precisa garantir a grande característica dela, o AEE. Esse é o serviço especializado, que acontece em sala de recursos multifuncional ou em centros de atendimento educacional especializado. Esse AEE conta com professor especialista e esse AEE deve promover adequações para facilitar a acessibilidade deste estudante. Acho que essas são as informações mais importantes que nós temos entre o artigo 58 e o artigo 60, aquelas que mais caem em prova da educação especial. Tranquilo isso? Visto que você já domina isso aqui, então agora eu estou mais tranquilo. Já falamos da educação especial. E eu vou seguir em frente para a gente conseguir falar agora da novidade de 2021 que a lei recebeu. Uma nova modalidade da educação. Está falando da educação bilíngue de surdos. Essa educação bilíngue de surdos, obviamente, caberia estar dentro da educação especial. Mas não. Segundo aí os nossos legisladores, a gente criou novos artigos para que ela pudesse ser incorporada ao texto da lei. O 60A, o 60B, o 78A e o 79B. Então, essa educação bilíngue de surdo, ela é uma novidade no texto da lei, mas nem tão novidade assim. Porque quando você vê os artigos novos, em muito eles se assemelham ou à educação especial ou à educação indígena. Se assemelham à educação especial na perspectiva da diversidade, do respeito, da inclusão,
e se assemelham ao indígena quando se trata do bilinguismo. Porque educação bilíngue de surdos, a língua materna não é o português, é a língua brasileira de sinais, como primeira língua, e como segunda língua o português escrito. A quem essa modalidade vai atender? Os alunos surdos, surdos cegos, deficientes auditivos sinalizantes, ainda os surdos com outras deficiências associadas ou com altas habilidades e superdotação. Obviamente, resumindo, estou eu a tratar de deficientes auditivos sinalizantes. Aqueles que não são sinalizantes não utilizarão do bilinguismo. Mas, em regra, é isso. É o deficiente auditivo. Surdo é o quê? Deficiente auditivo. A diferença é que se usa nomenclaturas distintas para evitar qualquer tipo de processo de discriminação. Então, vamos entender exatamente como está no texto da lei Educação Bilíngue de Surdos para que você possa dominar essa temática. Dá uma olhada para mim, por favor. Tamo juntos. Capítulo 5A, que foi incluído aí pela Lei 14.191 de 2021. O nome da modalidade é Educação Bilíngue de Surdos. E ele vai dizer o seguinte: entende-se por educação bilíngue de surdos. Então ele já traz aqui o conceito desta modalidade. Deixa eu voltar para a caneta vermelha que ela chama mais atenção. Para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em Libras, língua brasileira de sinais, como primeira língua, e em português escrito como segunda língua, em escolas bilíngues de surdo, classes bilíngues de surdo, escolas comuns ou ainda em polos de educação bilíngue de surdos, essa é a educação, essa é a modalidade que estamos a tratar. Para quem é? Para os educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação ou ainda com outra deficiência associada, que façam a opção por essa modalidade bilíngue de surdos, até porque se ele não quiser fazer esta opção, ele será um deficiente auditivo não sinalizante, aquele, por exemplo, que faz leitura labial e tenta se expressar também, tá bom? Então, esse é o conceito da nossa modalidade. E aí ele traz parágrafos muito similares àquilo que aparece no texto da educação especial. Vejam só. Haverá, quando necessário, o Serviço de Apoio Especializado, o AEE, com atendimento educacional especializado bilíngue. Então, é um AEE bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. A oferta da educação bilíngue de surdos tem início aos 0 anos, na educação infantil, e se estende ao longo da vida. Então, muito similar ao que dizia a nossa educação especial. Então, de 0 anos até quando? Até o infinito. O dispositivo do caput deste artigo, então a modalidade, vai ser efetivada sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escola ou classe regular, mesmo que esteja em escola ou classe regular, possa executar a educação bilíngue de surdos, de acordo com o que decidir o estudante ou no que couber aos seus pais e responsáveis e das garantias previstas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, que incluem os surdos oralizados, o acesso a tecnologias assistivas. Então, se é surdo oralizado, ele não deve optar pelo trabalho com essa modalidade, a educação bilíngue de surdos, já que ele oraliza, não é sinalizante, a ele será ofertado acesso às tecnologias assistivas. Então, essa é uma modalidade em que o aluno precisa fazer a opção por ter um trabalho voltado com as metodologias para os alunos sinalizantes. O próximo artigo trata o artigo 60B trata que, além do 59, além daquelas adequações, além da terminalidade específica, além da aceleração de estudos, além dos professores especialistas e dos professores capacitados, além da educação especial para o trabalho e além da inclusão nos programas sociais suplementares como os alunos sem deficiência, os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou outra deficiência associada, o que deve ser garantido? Material didático e professores bilíngues com formação e especialização adequada em nível superior. Então, deve ser garantido aí professores e intérpretes, material didático que possam garantir a esses estudantes
que consigam aprender mais e melhor. Uma coisa que eu quero que você fique atento, lá na Lei 13.146 de 2015, ele trata dos intérpretes. Cuidado, não confunda. Lá, para atuar na educação básica, só precisa ter o nível médio. Mas aqui ele não está falando de intérprete, ele está falando de professor bilíngue. E professor, para atuar, tem que ter nível superior mesmo, tá bom? Então não confunda as duas coisas, porque lá há um processo diferenciado. No processo de contratação e de avaliação periódica dos professores, a qual está aqui este artigo a tratar, vamos ouvir as entidades que representam as pessoas surdas. Assim sendo, a tendência é que a gente possa executar a política pública da melhor forma possível. Tranquilo isso? Se está tranquilo para você, obviamente está tranquilo para mim também. E eu aqui agora encerro a educação especial e a educação bilíngue de surdos. Mas a gente precisa testar os nossos conhecimentos. E nós vamos fazer isso através de exercícios que eu vou começar agora mesmo. Então, chegou a hora de treinar. Vamos treinar um pouquinho sobre educação especial e educação bilíngue de surdos. Primeira questão de hoje, dá uma olhada na tela, galerinha. Primeira questão diz o seguinte: leia o texto abaixo que trata da educação especial. Ele errou o número da lei, número 9394 de 1996. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, TGD, altas habilidades e superdotação. A lei, neste artigo, em seu parágrafo 3º, prevê que a oferta da educação especial, vamos lá, ela tem início na educação infantil? Verdade. Então, começa mesmo na educação infantil, todo mundo acertou. Se estende até o ensino fundamental? Não. Até o ensino médio? Não. Ao longo da vida? Sim. Gabarito letra C. Ao ensino profissional e ao ensino da educação superior? Não. Gabarito só pode ser a letra C. Vamos conferir? Letra C é bem tranquila. Mais uma questão. A proposta da LDB sobre a inclusão das pessoas com deficiência trata, entre outras garantias, da matrícula dessas crianças, preferencialmente nas classes comuns do ensino regular, e determina a existência, quando necessário, de serviço de apoio especializado. O artigo 58 da LDB apresenta o entendimento da educação especial de que forma? Letra A. É uma classe especial oferecida na rede particular? Nem de longe, né? Tem nada a ver. A ideia é atender o aluno na classe regular. Então, maconha. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. É uma escola exclusiva? Não, é inclusiva. Nada a ver. É um nível? Não é um nível, é uma modalidade. Então, também está errada. É uma modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos ou pessoas com deficiência? Tá certo. É um acolhimento sem preocupação com o desenvolvimento cognitivo? Não, né, gente? Tá demais. Gabarito, letra D de dado. Vamos a mais uma questão. A matrícula de aluno com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, é proposta pela LDB e é preferencialmente nas classes comuns do ensino regular e determina a existência, quando necessário, de serviços de apoio especializado. O artigo 58, ou 58º artigo da LDB, apresenta o entendimento da educação especial como o quê? Modalidade, um dos níveis não pode ser, uma forma de articulação também não pode ser. Então já sei, gente, que ou é a letra A ou é a letra B. É uma modalidade de ensino que visa o acolhimento de alunos portadores de deficiência e seu desenvolvimento social. Gente, o item está errado. Se ele está tratando da LDB, ele não pode usar mais o termo portador, já que não existe mais esse termo dentro do texto da LDB, tá bom? Esse termo ainda existe dentro da Constituição Federal, mas na LDB não existe mais. É uma modalidade de educação escolar que visa uma organização diferenciada de práticas a fim de promover a inclusão? Aí sim, ele trouxe entendimento e não a cópia do texto da LDB, e o item está certinho, gabarito letra B de bola. Tranquilo? Seguindo em frente. Conforme o artigo 59, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência uma série de condições, dentre elas quais? Organização curricular diferenciada, conforme a deficiência de cada aluno. Tem escrito essa ideia, gente, de acordo com a deficiência de cada aluno, organização curricular? Não, ele fala que vai garantir currículos. Acesso prioritário aos benefícios de programas sociais suplementares disponíveis para a etapa do ensino regular? Não é prioritário, acesso igualitário. Todos devem ter a mesma condição para acessar esses benefícios.
Então o item está errado. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para o atendimento especializado? Certinho, bem como professor capacitado para o ensino comum. E produção de material didático adaptado às deficiências do nosso estudante? Não, não se trata de produção de material didático, então gabarito letra C, bem tranquilo. Mais uma. De acordo ainda com o 58, é igual? Não. De acordo com o 59, inciso 5, é o que fala dos programas sociais suplementares. Vamos lá. De acordo com o 59, inciso 5 da LDB, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, acesso igualitário ao quê? Programas sociais suplementares, disponíveis para o respectivo nível de ensino regular. Gabarito já é a letra A. Currículos, métodos, técnicas e recursos e organização específica? Não, isso aqui é o inciso 1. Terminalidade específica? Esse aqui também não, esse aqui é o inciso 2. Nenhuma das alternativas também não. Então, gabarito letra A, ele foi maldoso. Ele queria que você decorasse os incisos da lei. Que maldade é essa, examinador? De onde é que você saiu? Vamos para mais uma. Lá, gabarito letra A mesmo, acertamos. Mais uma. Com o número crescente de alunos com necessidades educativas especiais na escola, a avaliação psicopedagógica no contexto do ensino básico tomou um novo impulso. A LDB reafirma nos artigos 58 e 59 a relevância do atendimento educacional a pessoas com necessidades especiais, principalmente em escolas regulares. Destaca-se ainda que os docentes sejam capacitados para trabalhar com dificuldades de aprendizagem. De que forma o psicopedagogo atua dentro das instituições de ensino? Ah, legal. Então ele falou do psicopedagogo, ele já trouxe lá no começo que ele faz uma avaliação, o trabalho dele é de avaliação, de reconhecimento de terreno, né? Então, vamos entender um pouquinho. O psicopedagogo faz o trabalho preventivo, antes de diagnóstico, e quando necessário, ele pode fazer intervenções como mediador entre o sujeito e a história que causou a dificuldade de aprendizado. Tá certinho, é um dos papéis do psicopedagogo. Reconhecimento das dificuldades de aprendizagem e como superar essas dificuldades. O psicopedagogo atua associando o aprendizado às questões sociais e às realidades em que o aluno se encontra. Não é o papel do psicopedagogo, isso é do professor, do orientador, ele que vai ajudar. É um responsável pela organização do processo de ensino na educação? Não, esse que é o professor. Ele é um mediador entre o aluno e o conhecimento? Não, esse que é o professor. Ele acompanha o processo de aprendizagem individual e coletivo e avalia o rendimento? Isso também é o professor. Então aqui todas as atribuições do professor e essa do psicopedagogo e essa aqui do professor. Então gabarito tem que ser a letra A. Vamos conferir se é isso mesmo. Olha aí, letra A, mais uma questão. FEPESE. A LDB, no artigo 59, expressa que os sistemas de ensino vão assegurar aos educandos com deficiência, TGD superdotados e altas habilidades, o quê? Número 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades? Check, certinho. 2. Terminalidade específica para aqueles que não concluíram o nível exigido do ensino fundamental, em virtude da sua deficiência, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para superdotados? Check. Então, 1 e 2 tem que ter, ó. Não tem 2 aqui, não tem 1 aqui, não tem 1 e 2 aqui, 1 e 2, 1 e 2. Então, já sei que não pode ser nem A, nem B, nem C. 3. Professores com especialização adequada em nível superior para atendimento especializado, bem como professor de ensino regular capacitado. E cadê o professor de nível médio que pode atuar na educação infantil e no ensino fundamental anos iniciais? A 3 está certa não, hein, gente? A 3 está errada. Então, se houver 3, ó, já eliminei, já sei qual é o meu gabarito. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para aqueles que não revelarem capacidade de inserção no mercado competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentarem uma habilidade superior na área artística. Perfeito? E acesso igualitário aos programas suplementares. Então, o gabarito tem que ser a letra E. Vamos para mais uma questão. Capítulo da LDB, capítulo 5, no artigo 59A, estabelece que o poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades e ou superdotação. Beleza? Então, altas habilidades e superdotação. Esses vão ser matriculados na educação básica superior e vão ter um cadastro para ajudar no seu desenvolvimento. Letra B, bem tranquilo. Ou letra B,
Então tá errado, gente. Não pode ser a letra B não, tá? Com certeza o gabarito é letra A. Fechado? Tenho plena convicção do artigo 59A, então gabarito letra A. Esqueçam aí o meu lápis de ter colocado o gabarito incorreto, tá bom? Vamos para mais uma. No parágrafo do artigo 60 está previsto que o poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento dos educandos com deficiência na rede de ensino que a ampliação do atendimento é na rede pública, então não é privada, não é confessional. É especial ou regular? Não é especial, é ampliação da rede pública regular de ensino, por isso, gabarito letra D de dado. E a última deste bloco, ele vai dizer no artigo 60 que ele dispõe sobre a caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial. Essas vão ser caracterizadas a partir de critérios estabelecidos por quem? Eles vão ser estabelecidos pelos órgãos normativos de cada sistema de ensino. Ela vai dizer quem pode ser credenciada. Geralmente é o Conselho de Educação do Estado ou do município, tá bom? Então, gabarito, vamos lá para nossa questão. Eles são os estabelecidos dentro do Plano Nacional de Educação? Não. Pelo setor de educação dos estados, DF dos municípios, tendo em vista a diversidade de atendimento das pessoas com deficiência, não é de setores da educação, não é das DCNs, não é por setor de educação, é pelos órgãos normativos, então por isso o gabarito deve ser a letra E. Muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Nesse bloco, galerinha, a gente conversou sobre educação especial, educação bilíngue de surdos e já fizemos os nossos exercícios. No próximo bloco, a gente volta para continuar a nossa conversa e evoluir ainda mais. Vamos falar dos profissionais da educação, para que você possa entender quem são, regras de sua formação e como está a atuação destes profissionais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!